Fala turma, tudo bem? Nós estamos aqui direto da NRF, né, do espaço onde é realizada a feira, né, o Jave Center. E a gente vai gravar agora com para vocês o review, né, Eu queria até fazer um pouco diferente, Júnior. Pra gente não fazer o review 3 hoje e amanhã fazer um resumo dos 3 dias, a gente já poderia aproveitar e falar dos 3 dias agora de uma única vez. O que você acha? Legal, vamos lá. Legal? Então vamos lá. No primeiro dia, né, o que eu senti foi um movimento assim, onde a NRF colocou muita atenção na loja física, né, mas trazendo de uma maneira diferente do que talvez a gente pode... É uma atenção para a loja física, mas levando em consideração os diferentes perfis de consumidores, né? Então agora eu acho que é o momento do varejista se preparar para atender o público que se relaciona com a loja física e se relaciona com a loja digital, né? O que você sentiu? Para mim, acho que o foco do primeiro dia foi esse. Também achei que foi esse. A gente ouviu muito falar da loja física, né, voltando, e como que vai ser a loja física a partir de agora, como que o pessoal está se preparando para o futuro da loja física, né? Falando das diferenças das gerações, né? E não necessariamente a nova geração só compra pelo digital, mas ela também quer experimentar o produto, mas de uma forma diferente do que é feito hoje. Então essa discussão é muito grande, né? Que você tem que manter os clientes que você já tem que ganhar clientes em várias gerações e principalmente ganhar o cliente da geração mais nova, né? Isso foi bastante falado. Perfeito, perfeito. E eu acho que o aprendizado aí que a gente pode levar para vocês que a gente que aí no supermercado que vocês procurem, busquem compreender quem é o público que consome na sua loja, quais são os diferentes grupos de clientes que compram na loja de vocês, porque a partir do momento que vocês conseguem esse agrupamento, né, fazer essa clusterização de clientes, isso vai facilitar demais na hora de vocês decidirem quais os canais, né, Júnior, mais adequados para cada agrupamento de clientes. Então, eu, por exemplo, eu tenho amigos que não querem pisar no supermercado. Ele prefere comprar online e receber tudo na casa dele. Sim. Né? Por outro lado, os meus pais, eles gostam de ir no supermercado, né? Eles vão até o supermercado. E a gente tem que trabalhar para que a experiência desses diferentes grupos sejam mais positiva possível, o melhor né? possível, né? O melhor possível. Exato. O que eles falaram também, pegando esse gancho aí, é da loja sem fricção, né? A gente ouviu muito essa palavra, né? Aí a gente já pode fazer, desculpa te cortar, mas aí falando dessa questão agora das lojas sem fricção, a gente já vai navegar aí para o segundo dia. Exato. Então isso foi muito falado aqui, assim, como fazer uma compra sem fricção, como que vai ser a compra a partir de agora ou no futuro, né? Então isso foi muito falado aqui, essa palavra aí, um monte de palestras você vê essa palavra, frictionless, né? Loja sem fricção, compra sem fricção, então isso foi muito falado. A gente vendo isso nas palestras, né, como que as pessoas estão discutindo isso e também vendo aqui na parte de startups, né, e de novas soluções, como que isso está sendo pensado para o futuro, né? E aí eu acho que também vale uma reflexão, a gente falou muito sobre isso nos primeiros dias, né, Júnior? Porque o varejista ele vai ter possivelmente algumas estratégias caso ele queira inovar na loja dele. Então, por exemplo, self-checkout é uma realidade no Brasil, certo? Isso aí a gente não discute, né? Mas o carrinho, né? O self-checkout mobile, acho que seria self-checkout mobile, seria acho que esse é o termo. Então, faz sentido para a sua loja um self-checkout mobile? Eu acho que isso precisa ser avaliado, né? Eu vi algumas tecnologias interessantes aqui na feira com o carrinho. O que me chamou mais atenção foi um stand que apresentou o carrinho com câmeras nas laterais do carrinho, ou seja, conforme o carrinho avança pelos corredores, ele vai mapeando
se existem produtos faltando, né? E se a loja precisa ser reabastecida. Eu achei isso sensacional, porque o varejista ele transfere para o cliente dele esse processo de reabastecimento. Então isso realmente é bem interessante. Mas ao mesmo tempo a gente viu tecnologias mais simples, né, Júnior? Que são câmeras direto na gôndola. Né? Também. Essa questão da câmera, né, está sendo muito falada, muito utilizada aqui. Então muitas empresas, né, utilizando o vídeo de uma maneira diferente. Então isso a gente viu várias tecnologias aqui que o pessoal está desenvolvendo com a filmagem, né? Então análise de quem está entrando na loja, análise de o que está faltando na gôndola, inclusive muita o drone, coisa. Né? Não foi interessante? O drone também foi bem interessante para CDs para ver o que está faltando de estoque. Então assim, tem muita coisa nessa parte de computação visual. Bom, isso foi o que a gente viu, né, no segundo dia, e a nossa atenção também no segundo dia foi se aproximar mais das startups, porque a gente assistiu palestra do Google, a gente assistiu palestra da Microsoft, a gente assistiu palestra da Amazon, mas a inovação de fato ela não acontece ali, porque ali nas grandes empresas eles já estão colocando em prática o que foi inventado lá atrás. Né? Então, realmente na Startup Zone aqui da NRF, vocês encontram muitas coisas interessantes, que vale a pena olhar com carinho, olhar com cuidado, porque a gente não sabe se daqui 2, 3 anos isso vai estar bombando, né, no mundo. Assim, a gente consegue ver assim, muita novidade, assim, claramente muitas delas não vão para frente, se outras forem, né? Porque tem algumas que a gente vê que ou vai dar certo de um jeito ou do outro, né? E isso é normal nas startups, né? A maior parte não dá certo, mas com certeza aqui também de tudo que a gente viu, muita coisa aí no futuro a gente vai ouvir falar bastante, porque são tecnologias bem interessantes. Apesar de várias delas, a gente ainda conversar com as pessoas e ver que o custo está alto, mesmo para países de primeiro mundo, né? Então a gente sabe que quando é desenvolvida uma tecnologia, o custo é muito alto e aí eles vão desenvolvendo, vai diminuindo o custo até chegar a um preço acessível, né? Muitas vezes ela morre no meio do caminho, mas muita coisa legal aqui na parte de startup que com certeza nos próximos anos vai chegar. Legal. E aí, Júnior, indo agora para o terceiro dia, né, a gente falar mais sobre o terceiro dia, aí eu queria fazer um gancho. Porque assim, por mais que a gente veja aqui muita inovação, muita coisa legal, me parece que o simples ainda é o que de fato funciona, né? Então, por exemplo, teve um case que eu vi, Júnior, da Holanda, e aí a gente ouviu muito a palavra customer centric, né? Sim. Ou seja, tá tudo meio que está acontecendo aqui, está direcionado para uma atenção especial, foco total no cliente, né? E aí teve um case na Holanda que eu vi, que eu achei assim, uma coisa extraordinária. Inclusive tem um cliente nosso no Brasil que fez algo similar, né? Mas enfim, o que aconteceu com essa empresa na Holanda? Né? Eles mapearam um grupo de clientes, né, de idosos, e eles perceberam que esses idosos já eram pessoas sozinhas, né? E o relacionamento que eles tinham, né, a maneira como eles se interagiam socialmente com outras pessoas, é aí no seu supermercado, né? Varejista. Então, esses velhinhos, né, os idosos, né, se eu puder falar deles, acho que melhor, né? Os idosos lá na Holanda, eles iam até o supermercado para ter um momento de conexão com outras pessoas, para ter uma interação social. E aí o que eles fizeram? É uma ação simples, treinar os funcionários para conversar com essas pessoas, para atender elas bem, né? Ter um tipo de relação, ou seja, a gente volta, é uma coisa simples, foi usada a tecnologia de uma maneira extremamente simples, porque eles sabiam o horário que esse público frequentava a loja, e a partir disso eles treinaram uma equipe para atender da melhor maneira possível essas pessoas. Eles viram ali que o mercado estava todo indo para
para o self-checkout, né? E que o público idoso não é nem que não sabia usar o self-checkout, é que não gostava, porque ele gosta de ir no mercado, conversar com a pessoa do açougue, ele gosta de conversar com a pessoa na fila, ele gosta de conversar com o pessoal e ser atendido ali no caixa, né? Então eles viram essa tendência de todo mundo indo para self-checkout, ter cada vez menos pessoas, e eles viram uma oportunidade aí de deixar mais caixas, né, nesse horário, e instruir esses caixas e os funcionários se preocupa, você tá falando aí. E os funcionários do mercado para conversarem com esses idosos, né? E aí o faturamento deles nessa faixa de idade aumentou significativamente, porque todo mundo estava indo, igual a gente vê o pessoal falando aqui, igual a gente já falou, do público mais novo, da venda pela internet e tal, e eles viram um outro modelo ali que o que eles precisavam era muito simples e é uma tecnologia que já tem há muito tempo, que é conversar com as pessoas. Essa aí existe alguns milhares de anos aí. Então, assim, às vezes a gente vê muita coisa tecnológica, mas às vezes o que faz a diferença é algo que já existe, né? Que é um treinamento ali para a pessoa, para falar assim, olha, dê uma atenção especial para as pessoas que estão ali, e fez toda a diferença. É legal isso daqui também na feira, que a gente vê muita tecnologia, mas a gente conversa com muita gente também. E aí vem esse tipo de informação, de o que as pessoas estão achando da feira, né? E a gente consegue ter esse tipo de informação aí para passar para vocês. Legal, então eu acho que esse é um insight valioso para vocês, né? O simples, eu acho que ele é imbatível. Usar a tecnologia ao nosso favor, mas usar sempre com um direcionamento para tornar as coisas o mais simples possível. E uma das primeiras palestras que a gente assistiu, eu não lembro quem foi, mas falou assim, a tecnologia por si, ela não vale nada, assim, porque não adianta nada você ter tecnologia, a tecnologia ela tem que ter um fim, então tem que ter uma motivação ali, algo que ela vai chegar para você. Então, se você tiver somente a tecnologia, não vai resolver os seus problemas, a tecnologia entra num contexto todo, né? Isso foi bem legal também da gente ver as próprias pessoas de tecnologia falando isso. E assim, isso é uma coisa até interessante do que a gente está escutando aqui, porque esse é um insight, esse é um valor que a Ipcom carrega desde a fundação, né? O Edson, ele sempre se preocupou em tornar o sistema o mais simples possível, né? Sim. Então isso é um valor que a gente traz conosco e que a gente vai levar, né? A gente vai levar isso para o Brasil, para São Paulo, para reforçar, porque assim, isso é algo extraordinário, né? Uma coisa que a gente se preocupa desde a fundação da empresa. Mais de 20 anos. Legal. E aí, Júnior, vamos para o terceiro dia agora. Sim. E eu queria pegar o gancho, como a gente falou de self-checkout, a gente falou de como automatizar a loja com câmeras, com inteligência artificial, enfim. Uma das coisas que a gente percebeu e que a gente viu em uma palestra hoje, na palestra da NVIDIA, e que eu achei, eu particularmente gostei, não tem relação com... Aliás, a gente não tem relação com o metaverso, né? Eu particularmente não vi nada sobre o metaverso. Isso eu ia falar, um ponto importante, a ausência de metaverso. Ausência de metaverso. Ninguém falou nada de metaverso, parece que o metaverso já nasceu e já morreu, porque assim, nada, zero de metaverso, não vimos nada. Bom, Talvez tenha alguma coisinha aqui e ali, mas assim... São muitas palestras, a gente não conseguiu ver todas, mas assim, a gente conversou com as pessoas, Inclusive a gente conversou com pessoas... que vem na feira há alguns anos, e eles falaram dessa ausência também, falaram que nos anos anteriores era um assunto que estava crescendo aí e tal, hype, né? E esse ano essas pessoas que já vêm há alguns anos viram também que ninguém falou nada, então essa foi uma ausência aí que mostra muita coisa, né? Legal. E aí, voltando para a questão da NVIDIA, porque ela tem ali uma relação com o metaverso, porque eles têm feito um trabalho, né, de criar uma loja, né? Uma loja, eles chamam de Digital Twin. Eles criam uma versão digital do seu supermercado e a partir dessa versão digital, eles fazem simulações. Isso. Então, por exemplo, se você tem lá a sua loja e você quer implementar ali, se você quer instalar na tua loja 2, 3,
6 self-checkouts, através dessa simulação, ele vai criar modelos, né, para achar a melhor configuração, né, para essa operação de venda na sua frente de caixa. Então isso é muito interessante, né, Júnior? Quando eu entrei nessa palestra, eu falei assim, agora vem o metaverso, porque NVIDIA, né, fala muito de jogos, fala muito de metaverso, e aí não veio o metaverso, mas veio uma coisa muito interessante que eles fazem. Então eles mesmos falando que eles têm esse know-how de videogame e tudo mais, então o que eles fazem? Igual o Henrique falou, eles montam a sua loja como se fosse um videogame e coloca os clientes como se fossem bonecos de um videogame ali, realmente coloca ali a informação da sua loja ali dentro. E aí eles conseguem, pelas compras e por onde eles andam, assim, definir assim, como que as coisas estão acontecendo ali na loja, num mundo virtual, mas não é para fazer uma compra virtual, é para fazer uma simulação. Ou seja, será que se eu tirar um caixa e colocar 2 self-checkouts, vai mudar ali o tempo que eles vão ficar na fila? Será que o jeito que eles estão andando na loja é o mais otimizado? Então, baseado nesse know-how que eles têm do videogame, eles tentam fazer simulações para falar assim, olha, se você fizer essas adequações na sua loja, pode ter um resultado melhor. Então é algo que eu achei bem interessante. É óbvio, são simulações, né? Com pessoas é tudo diferente, mas pelo menos dá para ter uma ideia do que aconteceria ali, né? Dá para já ter alguma ideia melhor ali com as simulações deles. E eles estão tentando fazer essas simulações em outros também no estoque, né? Então assim, será que se eu mudar o jeito que é o meu estoque? Então eu achei eu achei bem interessante. Eu até tinha... Essa questão do estoque da gôndola é bem interessante também, né? Quando a gente chegou aqui e começou a dar uma olhada assim, eu vi a Unity, né, que também é conhecida a plataforma para desenvolvimento de jogos, eu fiquei pensando, metaverso. Não é metaverso, é simulação. Então assim, é outra coisa que eles estão fazendo. Provavelmente essas empresas têm um pouquinho do metaverso ali ainda, não falaram nada e falando dessas simulações, o que eu achei bem interessante. Legal. Bom, no terceiro dia a gente focou muito nisso, né? Em palestras e também continuar na zona de startup, né? Ali conversando com essas empresas que são mais jovens e que estão tentando inovar. Uma das coisas que a gente fez também foi assistir a palestra do Google hoje. O Google ele trouxe para a gente uma palestra baseada em inteligência artificial. Foi interessante, mas assim, eu senti falta de aplicação prática, Júnior. Né? Assim, eles demonstrarem com ações práticas o que está acontecendo, né? A gente sempre vai com expectativa alta para a palestra do Google e eles não trouxeram novidades, né? Pelo menos não nessa palestra. Então, assim, eles falaram um pouco sobre inteligência artificial, do que ela ajuda a gente, mas de maneira muito superficial, não deram nenhum caso real, né? Então, as outras palestras que a gente assistiu na Microsoft, por exemplo, eles trouxeram a FedEx, trouxeram outras empresas. Então o pessoal acaba falando, né, trazendo clientes e falando um pouco do real. Algumas trazem vídeo que ajuda, por exemplo, a NVIDIA que a gente acabou de falar, ela mostrou como que foi feita a modelação, né? A modelagem do mercado ali, ela mostrou a simulação quando ela tirou caixa, colocou self-checkout, então ajuda bastante, né, eles explicando o que está acontecendo. Algumas fazem até em menos tempo para deixar aberto para perguntas. Do Google, meia hora, muito rápido para falar muita coisa e assim, acho que não arrancou suspiros, podemos dizer assim. Acho que a gente ficou... O que faltou realmente foi isso, né? Foi a gente, junto com a palestra, ter ali a aplicação prática do que está acontecendo com a tecnologia deles. Né? Bom, pessoal, esse foi o review 1, 2 e 3. Né? 3 dias aí bem longos, puxado, com bastante coisa. Né? A gente
visitava a feira, assistia a palestra, no final da tarde a gente escrevia roteiro, a gente gravava, então e no final do dia, à noite, a gente edita os vídeos. E vamos continuar assim até pelo menos quinta-feira, que é a live. Amanhã a gente já vai visitar algumas lojas aqui em Nova York, né? Algumas lojas conceito aí. E aí, se eu puder deixar com vocês o que a gente está preparando para essa live, então aí vou deixar aí com vocês o seguinte, tema economia circular, algo muito interessante, muito usado pelo Whole Foods. A gente vai falar também sobre metaverso. Sobre a ausência do metaverso? Sobre a ausência do metaverso. Bom, a gente vai falar sobre economia circular, a gente vai falar sobre loja sem atrito. Isso realmente vale a pena, acho que vocês devem ter uma série de dúvidas. Inclusive a gente vai fazer uma visita técnica em uma dessas lojas e vai fazer ali uma experiência. A gente vai fazer uma compra para vocês verem como é isso do início ao fim. Vocês podem trazer também algumas dúvidas, sugestões, perguntas, né? E a gente vai falar também sobre inteligência artificial, né, voltada para essa operação, para essa parte de automação, né? E, claro, o que eu acho que foi a cereja do bolo, o ponto forte aí da NRF, que é o foco no cliente. Isso com certeza é o ponto principal de tudo que a gente ouviu aqui. É isso aí. Todo lugar que a gente foi tinha alguma coisa sobre isso. Isso aí. Então, esperamos vocês na quinta-feira. Estamos ansiosos para isso, né? Legal? Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço. Incrível estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vamos junto. Para acabar, a gente vai deixar vocês com essa imagem aqui de Manhattan. Já está meio nublado, mas eu acho que tá muito bonito. Vocês vão... Júnior, aí deixa eu tentar movimentar aqui um pouquinho para o lado para vocês verem. Agora. Aqui é o Rio Hudson. É o Rio? Hudson. O Hudson. Vem aqui, Júnior, do meu lado. Opa! Tchau, tchau, iconianos. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais.